Lula cai na armadilha de Donald Trump e agora o bicho vai pegar. Agora é que o jogo vai realmente começar. Bora ver isso? Mas ele acordou e sentou na cama e desequilibrou e aí bateu com a cabeça, ele não sabe onde é que ele bateu com o pé. Então ele não se lembra de verdade exatamente o que aconteceu, mas mostra que é um problema independente de qual seja a razão. É um grande risco ele ficar sozinho, ele precisa de cuidados permanentes, alguém 24 horas do lado dele, da família, de enfermagem, por isso a gente tem insistido tanto com um pedido de domiciliar humanitário, que é o que eu espero que o quanto antes seja deferido, porque o que estão fazendo com ele que é uma tortura. Na hora que eu estava saindo, ele ainda me alertou, falei, esse barulho aqui do ar-condicionado que você ouve no seu quarto, um barulho forte de ar-condicionado. Ele falou, Flávio, se fosse esse, o barulho estava bom, é muito mais forte do que esse. Então a sala onde a gente conversa, quando você sai para se dirigir aqui para a parte de fora, dá para ouvir bem o som do ar-condicionado muito alto. Ele está sendo torturado psicologicamente, sendo obrigado a ficar 12 horas por dia dormindo com um barulho desse no seu ouvido. Isso não existe, isso é uma tortura que tem que mudar. Então os advogados estão trabalhando aí nessa parte para que ele possa ir para aquele lugar onde a lei determina que pessoas na condição dele têm que ir, que é uma domiciliar humanitária. Eu vou seguir cobrando os políticos de direita que se elegeram na onda do Bolsonaro. Há deputados e deputadas muito bons, combatentes, que estão sempre ali fazendo requerimentos e na tribuna, mas há muito silêncio também. Alguns não estão gostando dessa cobrança do povo. É uma cobrança que não é só minha. O Renzo Grace, da família Grace, cobrou essa semana também nas redes sociais. Recesso com o presidente Bolsonaro dessa maneira. Quando eu vi essa foto, Paula, que o Carlos Bolsonaro postou, num primeiro momento você pensa assim, poxa, será que não é melhor resguardar o presidente e não postar uma foto dessa? É uma foto, de uma certa forma, mostra uma intimidade muito grande num momento delicado. Mas depois, Paula, essa foto merece ser vista e revista, não pela esquerda, mas pela direita no Brasil, por todos esses deputados, deputadas, senadores, senadoras, congressistas que estão em recesso. Ah, mas não tem nada pra gente fazer. A gente já fez um requerimento para A, para B, para C. Continua fazendo. Vai para o plenário, vai para o microfone, obstrui, pede sessão extraordinária. O que não dá é para ver esse tipo de foto e achar que o Brasil está normal. Um presidente que, antes dessa foto, foi condenado a 27 anos de prisão por um golpe que não existiu. E nós estamos em recesso. Então, eu sei que teve alguns políticos em Brasília que não gostaram das críticas que influenciadores, jornalistas, cidadãos conservadores, liberais estão fazendo a esses congressistas. Mas aguentem essas críticas, sim. Vocês não podem fugir dessas críticas, não, porque é ano eleitoral. Então é melhor conter as críticas, já que a gente precisa, correr uma eleição importante. As críticas vão seguir. Porque essa foto, se a produção puder colocar mais uma vez na tela, essa foto do presidente Bolsonaro é uma foto de um sistema bruto, totalitário, de um judiciário corrompido, ativista, militante, mas é uma foto também que vem do silêncio da tal direita em Brasília. Bom, eu acordei hoje com a velha notícia de que o Supremo desconfia de acesso ilegal de servidores do COAF e da Receita a movimentações financeiras de ministros e familiares. A suspeita teria surgido após reportagens tratando do crescimento exponencial de escritórios de mulheres de ministros, com destaque para o contrato de 130 milhões aí da Viviane Bacci Moraes com o Banco Master. Nos idos de 2019, houve contexto semelhante com reportagens tratando da força-tarefa do fisco, que identificou 133 autoridades e familiares com inconsistências patrimoniais, entre elas Gilmar Mendes, Dias Toffoli e as esposas. O ex-advogado PT ainda enfrentava o risco de delação premiada do Marcelo Odebrecht, que havia entregue à Lava Jato um e-mail com a menção ao amigo do meu pai. O momento era delicadíssimo e exigia uma resposta contundente. Abriu-se então, de ofício, o inefável inquérito das fake news, primeiro usado para investigar os auditores da Receita, depois para censurar a reportagem da Cruzoé e finalmente para investigar a desinformação e o discurso do ódio de bolsonaristas contra nossas digníssimas autoridades. Não era uma investigação em si, mas pura blindagem institucional. Em 2007, operações policiais, Hurricane, Navalha, entre outros, capturaram conversas nada republicanas de integrantes dos três poderes. Instalou-se então a CPI dos Grãos, que ganhou força em 2008, após a divulgação de uma suposta conversa entre Demóstenes Torres e Gilmar, então emparedado por um pedido de impeachment devido ao polêmico habeas corpus para o banqueiro Daniel Dantas. E em 2006, o Antônio Palocci caiu após ser acusado de violar o sigilo bancário do caseiro Francenildo dos Santos, que ousou contar à CPI dos Bingos sobre as visitas do então ministro da Fazenda a uma casa de lobby no Lago Sul, em Brasília. O vazamento do extrato bancário do funcionário envolveu o presidente da Caixa até seu assessor de imprensa, pai do repórter da revista Época da Globo, que publicou a matéria. Parece déjà vu, mas é só o Brasil andando em círculos como um vira-lata prestes a fazer suas necessidades no nosso quintal. Com todas as vênias, claro, aos excelentíssimos cãezinhos. Acabei de pedir a prisão preventiva do Lulinha. O pedido acaba de ser protocolado para o André Mendonça, que é prevento. Todo mundo sabe que Lulinha está atolado até o pescoço nessa fraude do INSS. Diariamente são escândalos envolvendo seu nome, como mesada do careca do INSS, e ele passou o 2025 inteiro fora do Brasil, na Espanha. Retornou agora, no fim do ano, às festividades ao Brasil, não se colocou à disposição da justiça
E agora as notícias dão conta que ele está de novo saindo do Brasil. Então, para assegurar a aplicação da lei penal, para que ele não se furte de responsabilização, para que não se evada do Brasil, acabo de, nos termos do artigo 312, 313 do Código de Processo Penal, pedir sua imediata prisão preventiva. Lulinha tem que ser imediatamente preso preventivamente para que não se furte a aplicação da lei penal brasileira. Ele já tem moradia fixa fora do Brasil. Se ele conseguir fugir do Brasil, não será responsabilizado por esses crimes gravíssimos que há indícios sólidos de que está envolvido. O pedido que eu fiz é um pedido técnico, plausível e possível. Pedi, inclusive, para que esse requerimento seja imediatamente encaminhado ao Ministério Público para que se manifeste e ratifique o nosso pedido, que já está protocolado com o ministro André Mendonça, que é o relator da investigação da fraude do INSS. E segundo a jurisprudência pacífica do STF, é caso de imediata decretação de sua prisão preventiva. Não há motivo para que esse pedido que eu acabei de fazer seja negado. São indícios sólidos de seu envolvimento e também elementos informativos sólidos de que está na iminência de sair do Brasil. A lei, então, a resguardar a investigação, permite a prisão preventiva que eu acabei de protocolar. Vamos falar sobre essa nova situação com os Estados Unidos. Por que uma preocupação no governo brasileiro? Porque o Brasil tem monitorado essa nova ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 25% aos países com relações comerciais com o Irã. A ordem que foi dada ao presidente ontem à equipe de governo foi diálogo e cautela para se evitar um novo revés econômico com os Estados Unidos. Segundo nós apuramos aqui no Bastidores CNN, caso Trump leve adiante a ameaça, Lula está disposto a pegar o telefone e ligar a Trump para convencê-lo de que a relação comercial entre Brasil e Irã é majoritariamente focada em segurança alimentar. Não envolve petróleo, não envolve armas e que, portanto, segundo regras da própria Organização das Nações Unidas, é preciso garantir a alimentação da população. A gente viu esse mesmo movimento quando havia a possibilidade dos Estados Unidos taxarem o Brasil por causa das relações com a Rússia. As exportações brasileiras ao Irã, para vocês terem ideia dos números, somaram no ano passado 2,9 bilhões de dólares. Não é muita coisa. Essas vendas são concentradas no agronegócio, principalmente milho e soja, que representam quase tudo, 87%. As importações são ainda menores do que as exportações. É um total de 84 milhões de dólares. Elas se concentram em fertilizantes, adubos, frutas e castanhas, uva passa, por exemplo. Ou seja, elas não envolvem os produtos estratégicos ou bélicos. O Irã não está nem na lista dos 30 países de destino das exportações brasileiras. Ainda assim, eles são o segundo maior comprador do milho brasileiro. Por isso que o agronegócio está preocupado. Eduardo Bolsonaro é fujão, Eduardo Bolsonaro arregou, fugiu para os Estados Unidos. Você se lembra quando a esquerda e a imprensa começaram a martelar essas frases? Naquele período onde o deputado federal mais votado do Brasil, Eduardo Bolsonaro, depois de ter sido perseguido pelo Alexandre de Moraes aqui no Brasil, por palavras, isso tem que ficar bem claro, por palavras, por opiniões, ele se viu numa situação onde ele foi obrigado a ficar nos Estados Unidos para denunciar os crimes da ditadura do judiciário. A imprensa adorou essa notícia, a esquerda explorou ela de todas as formas possíveis. Só que agora, o filho do Lula fugiu também. Só que tem um problema. O filho do Lula, o Lulinha, ele não está fugindo porque ele está sendo perseguido político por conta das suas palavras, não. Ele está fugindo do Brasil porque o nome dele apareceu no esquema de corrupção, onde ele recebeu 25 milhões e 300 mil reais mensais do careca do INSS. Filhinho do Lula envolvido no roubo dos velhinhos. O que acontece? Virou matéria no Metrópolis que eu faço questão de compartilhar com vocês. Na mira da Polícia Federal, o filho do presidente Lula vai retornar a Madrid nos próximos dias. Fábio Luiz Lula da Silva passou as últimas 3 semanas no Brasil para as festas de fim de ano, sem registro público de encontro com o pai. Lulinha, como é conhecido, deixa o país no momento em que a Polícia Federal investiga. Que estranho, né? Veio passar 3 semanas no Brasil e não visita o pai. Família estranha. Informação de que ele teria negócios com o principal operador do esquema de desvio de recursos de aposentados e pensionistas, o Antônio Carlos Camilo Nunes, o careca do INSS. Um ex-auxiliar do operador contou em depoimento à PF que Lulinha teria recebido 25 milhões de reais do careca do INSS, além de uma mesada de cerca de 300 mil reais.
Além de encomendas que o Careca enviava para o apartamento dele, que depois falou que era remédios. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, já confirmou em entrevistas as investigações envolvendo o filho do presidente. E disse assim, infelizmente, né, o nome dele apareceu na investigação, infelizmente. O próprio Lula comentou o assunto. Já disse que se o filho fez algo de errado, terá que responder por isso. Eu não duvido nada que o Lula entregue o filho dele para se salvar. A bancada do governo no Congresso, contudo, deixou claro que a declaração de Lula foi apenas uma tentativa de se blindar da crise, já que, por orientação do Palácio do Planalto, sua base de apoio no Congresso votou em peso para impedir a CPMI do INSS de investigar o filho do presidente. Ou seja, está pagando os senadores e deputados para blindar tanto o filho quanto o irmão. Não podemos esquecer do irmão dele, que também está envolvido nesse escândalo. O Metrópolis revelou que Lulinha e Antônio Carlos viajaram juntos para Portugal, em uma passagem aérea comprada pelo lobista. Mensagens em posse da Polícia Federal revelaram ainda que, em 6 de outubro de 2024, o Careca do INSS instruiu um funcionário a entregar um medicamento no apartamento de Lulinha em São Paulo. O lobista enviou o print do endereço e especificou que a entrega deveria ser feita em nome de Renata Moreira, a esposa de Lulinha. Essa informação foi revelada na coluna de Tássio Lohan. Então, vamos analisar isso aqui. Filho do Bolsonaro, deputado federal, da Polícia Federal, agente da Polícia Federal, tem que sair do Brasil por conta das suas palavras. Filho do Lula, trabalhava no zoológico, participou de vários esquemas de corrupção, foi investigado, denunciado em vários momentos por roubar dinheiro, é o maior empresário do Brasil, um semi-analfabeto, e agora recebe 300 mil reais por mês do cara que gerencia todo o roubo dos velhinhos do INSS, e ele foi para a Espanha. E foi recente essa mudança dele. Depois que ele descobriu que estava tendo as investigações, ele pegou as coisas dele e foi embora para a Espanha. Veio passar 3 semanas aqui, quando a coisa começou a esquentar de novo, o que ele faz? Bora para a Espanha. Não vai visitar o pai, tá muito, mas muito estranho. Mas resumindo, filho do presidente da República tem que fugir do Brasil por conta desse escândalo de corrupção no qual o nome dele está envolvido. Imagina se isso acontece com o Bolsonaro. Imagina se isso acontece com algum dos filhos do Bolsonaro. Não. Os filhos do Bolsonaro, praticamente todos, já sofreram busca e apreensão e sempre foi por causa de palavras, opiniões, falas. Nunca por conta de corrupção. Porque hoje quero comentar sobre tudo. Começando, não sobre o Jair, mas falando do Flávio. Venezuela ainda está em alta. Tem umas coisinhas rápidas para falar nessa primeira parte do Trump e do Joesley. Mas vejam só. Ministério do Lula envia à Polícia Federal pedido de investigação contra Flávio Bolsonaro. A manchete já é um tapa na cara e mostra a vagabundagem do jornalista. Trabalha com Igor Gadelha. Igor Gadelha tem uma sanha persecutória eterna, em especial contra o Carlos Bolsonaro. Ele até me segue nas redes sociais do Igor Gadelha. E assim, com o Igor Gadelha, o negócio é o seguinte. Se foi a irmã da amiga, da prima, do marido, do tio, da nora de Bolsonaro, a manchete é: ministro de Bolsonaro, Ministério de Bolsonaro envia PF pedido. Não é assim, Ministério do Governo Federal, não, ele nem fala, não tem nem assim um federal, que é para você saber que envolve o presidente da República. Agora, quando é com Lula, Ministério. Não bota, né, o Lula em grande destaque. Aqui o Lula nunca tem culpa. Aí sempre são pessoas específicas. Nunca dá para generalizar, nunca tem aquela pontuação para falar que olha só como o governo Lula é, o que o governo Lula faz. Aí você vai ver que um dos últimos atos de Ricardo Lewandowski, um cara super imparcial e técnico, à frente da pasta, né, o Ministério da Justiça encaminhou à Polícia Federal, que está subordinada ao Ministério da Justiça, um pedido da deputada do PT para investigar o Flávio. Aí você se pergunta, qual o crime do Flávio para ser investigado? O motivo foi uma publicação nas redes sociais de Flávio, pré-candidato à presidência de 2026, associando Lula ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Ué? E não pode ligar, não é? Não são amigos, não é? A denúncia feita pela deputada Dandara, do PT de Minas, aponta um suposto crime contra a honra de Lula. O documento é assinado por Elisa Pimentel de Costa Simões, coordenadora-geral de administração no gabinete do ministro, e foi enviado para o gabinete do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, outro lugar extremamente técnico e imparcial, para a apreciação.
Aí tá ali, né? Também o Zuc. Agente penal culpa Bolsonaro por não cumprir academia obrigatória. Responsável pela custódia de Bolsonaro disse ao Ministério da Justiça que missão o impediu de ir à academia em dezembro. Tudo é culpa de Bolsonaro no final do dia, né? Todo o sistema culpa Bolsonaro por tudo. Por isso o agente penal achou por bem, né, culpá-lo por não cumprir o uso das obrigações dele. Quando eu me deparei com essa postagem, que eu acho que ela é um retrato, né, até do que a gente estava comentando ontem, nós não chegamos no ponto que estamos, onde a gente vê, né, todo esse ódio sendo destilado contra Bolsonaro em específico, do nada. Foi um processo constante de desumanização, perpetrado em especial pela Rede Globo. Aí o Ivanildo, que é um liberal, ele começa falando o seguinte, ó. Quando eu sofria de antibolsonarismo psicótico, eu desenvolvi o que hoje eu chamo de síndrome da Revista Oeste. Não importava o que eles publicassem, eu simplesmente ignorava. Afinal, se fosse sério, sairia na imprensa tradicional, correto? Logo, se não saiu na Globo, na Folha, no Estadão, Veja, Metrópolis, UOL, né? Pode colocar todos esses grandes sites e só os bolsonaristas repercutem? Só pode ser mentira ou exagero, né? Porque bolsonarista não é gente. Bolsonarista não é gente, não tem que ser respeitado em nada. É assim que uma parte grande das pessoas pensa, até hoje. Isso desmoronou quando eu vi os julgamentos do 8 de janeiro. Por quê? Não um, nem dois, mas 5 mendigos foram denunciados como golpistas. Passaram mais de ano presos. Eles iam até o acampamento pegar comida, mas denunciados de baseada, a sua defesa pouco importou. Os únicos veículos que se dignaram a cobrir estes casos foram a Revista Oeste e a Gazeta do Povo. E o resto? Aquele silêncio ensurdecedor. E por que não era notícia? Não, né? Porque falar a respeito prejudicaria a narrativa que eles criaram sobre o Super Xandão. Imagine o que as senhorinhas que assistem ao Jornal Nacional achariam, né, de Xandinho se soubessem que o ódio dele é tão grande que nem mendigos escapam da fúria alexandrina. Por isso que é tão importante cavar espaço na imprensa. E quando conseguir um espaço, saber contar a história da perseguição da direita. Porque não é possível que uma pessoa escute o que aconteceu e queira refletir sobre isso e não tomar o lado da direita. Só se a pessoa for, não sei, uma masoquista que realmente gostar de ver pessoas sofrendo assim de graça. Aí vamos lá. Enquanto o tratamento até de mendigo, vocês veem como é, né? Ficar preso aí, denuncia de baseada. O hacker oficial da República, o Delgatti, o lado da Vaza Jato e tudo mais, e que rodou aí junto da Zambelli, né? Ele foi condenado junto à Zambelli por invasão aos sistemas do CNJ. Ele já tá em regime semiaberto. E quem autorizou foi Dom Pedro III. Você vê que o tratamento, né? As coisas ocorrem assim de um jeito complicado, a depender de quem é o alvo. Supremo suspeita que COAF e Fisco quebraram o sigilo de ministros. E Dom Pedro III já cogita, né, de abrir inquérito para apurar se houve acesso ilegal a dados pessoais de magistrados. É só para complementar, né, o Poder 360 apurou que a violação das informações bancárias poderia ter atingido ao menos 2 ministros, embora a suspeita seja generalizada a respeito de todos. Não sei que medo é esse, né? O que é que tem a esconder? Tem algo errado aí na questão fiscal? O patrimônio? A quebra de sigilo teria ocorrido de forma ilegal. Só os integrantes do governo Lula, que trabalham nesses órgãos públicos, Receita e COAF, têm acesso aos sistemas. Tudo fica registrado com senhas de acesso de quem entra para ver os dados. É assim que basicamente começou o inquérito das fake news, né? Aí vamos lá. Todo dia aí o Carlos normalmente traz uma atualização sobre o quadro do Jair ou coisas que estão acontecendo com o Bolsonaro. Ontem não foi diferente. E o Carlos falou o seguinte: há uma diferença silenciosa e brutal entre estar preso sabendo o motivo e estar preso sabendo-se inocente. Aqui no caso eu não sei nem se é entre estar preso sabendo o motivo ou inocente. Assim, entre estar preso por ser um criminoso
e ser preso por ser inocente. Porque o motivo da prisão de Bolsonaro é o quê? Golpe de Estado, né? Assim, é um crime mentiroso, é um crime que não tinha nem como acontecer. Como que Bolsonaro em Miami teria, né, destruído patrimônio histórico tombado? Não tem como, né, gente? Para quem reconhece a própria culpa, a punição pode doer, mas faz sentido. Existe um fio lógico que conecta o ato à consequência. E o cara pode ficar puto da vida porque fala, putz, se eu tivesse feito um pouquinho mais na tocaia, em sigilo, era capaz de ninguém ter me pego. Fui capturado porque eu fui burro. A prisão nesse caso é castigo, é limite, é cobrança. O tempo passa com peso, mas com algum significado, né? O cara tá pagando pelo que ele fez. Pro inocente, não. Pro inocente, a prisão não é punição, é tortura. É a suspensão da lógica, é o castigo sem causa. É o dia que amanhece sem explicação e a noite que cai sem esperança. Não há aprendizado possível quando não há culpa, só há desgaste, humilhação, erosão da alma. Se questão todo dia o que foi que eu fiz para eu estar aqui. Eu só tentei ajudar e tô sendo perseguido. Sabe que o corpo aguenta mais que a mente. Sabe que a dúvida corrói mais que a sentença. Sabe que a injustiça repetida dia após dia é capaz de quebrar até os mais fortes, não pela dor física, mas pela sensação de abandono, de impotência, de absurdo. Fora que a gente está lidando com um caso que também tem os problemas físicos, as comorbidades, as consequências aí decorrente da facada e muito mais. Por isso a prisão do inocente é tão eficaz para quem quer destruir sem deixar marcas visíveis. Não é preciso bater, basta prolongar, basta silenciar, basta normalizar o injustificável. A cela se torna um espaço onde o tempo não ensina nada, apenas consome, onde a esperança vira resistência, onde permanecer de pé já é um ato político, moral e humano. Prender o culpado é exercer poder, prender o inocente é abusar dele. E quando o sistema escolhe esse caminho, não está buscando justiça, está testando até onde alguém consegue suportar sem deixar de ser quem é. Aí veja só. O Alan ontem fez uma ponderação. Eu podia falar, né? Mas eu vou deixar o Alan porque aí o Alan divide a direita no meu lugar. Tô cansado de só dividir a direita. Escute só. Você pega todos os políticos que tinham capital político anterior ao Bolsonaro, eles estão mais preocupados com Bolsonaro do que aqueles que foram eleitos por Bolsonaro. Magno Malta tinha capital político antes de Bolsonaro? Tinha. Sim ou não? Pode responder. Tinha. Magno Malta tinha, pessoal? Tinha, não tinha? E ele tá onde agora? Preocupado com Bolsonaro. O Tarcísio tinha capital político antes do Bolsonaro? Não. O que ele tá fazendo? Porra nenhuma. Olha o primeiro palavrão. Ou seja, todos os políticos, todos, que não tinham nada antes do Bolsonaro, nada, estão cagando o Bolsonaro. E os que não tinham, os que já tinham capital político anterior, estão olhando e falando assim, pô, é sacanagem que eu tô fazendo com o cara. A gente tem que tentar fazer alguma coisa aqui. Tem galera pulando carnaval, irmão. Fora de época. Quem será? Eu tô falando sério. E eu gosto da pessoa. Mas aqui a minha função é noticiar. Eu preciso dizer pra vocês que o candidato a governador do Rio Grande do Sul, que é uma pessoa que eu admiro, tá pulando carnaval, irmão. Quem é? E o Magno Malta de muleta tá lá na frente da superintendência. Os políticos não... Eu não tô falando isso aqui pra ficar arruma briga com todo mundo, como o pessoal fala. O Alan arruma briga com todo mundo. Não, não é isso. Eu não quero mal do Nicolas, eu não quero mal do... Não dele, do Rio Grande do Sul, tá? O Zuco. Eu não quero mal desse pessoal, pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo o seguinte, vocês não entenderam nada de política. Porque se vocês estão achando que o povo é burro, que o povo vai ver vocês pulando carnaval, curtindo férias, e o Magno Malta de muletas na frente da superintendência, se vocês acham que o povo vai olhar pra isso aí e vai falar, ih, cara, esse cara aqui é complicado, hein? Esse final eu discordo do Alan. Grande parte da população vai ficar puta com o Alan, que tá cobrando. Grande parte da população, sabe, acha inclusive que alguns deputados estão sendo muito cobrados. A Tsuga até coloca ali, né? Meu Deus, como podem pensar em carnaval com Bolsonaro preso e o país nessa situação? Esse povo não entende a gravidade. Somos melhores que eles porque pensamos. Nossa rotulagem é mais virtuosa. Aí tá lá, ó, o povo. O povo tá lá pulando carnaval também, né? A pessoa não pula carnaval sozinha. O povo tá lá pulando carnaval com Zuco.
Por isso que eu acho que é tão relevante, gente, martelar o que está acontecendo com o Bolsonaro. Porque às vezes, né, o povo já é tão alheio, o povo já não quer se informar direito. Chegou ali, né, o cara lê às vezes uma manchete, acha que já sabe de tudo. E se você reclama, o pessoal vem, vai dividir a direita, também de união, por que não tá atacando Lula? Você devia estar atacando Lula. Sabe, eu acho que é importante, pô, bater na tecla, explicar o que tá acontecendo. Você vê que no frigir dos ovos, assim, quem realmente tá lá atrás, né, sempre comentando sobre, né, o que tá acontecendo com o Jair, o Carlos. Acima de qualquer outra pessoa, é o Carlos que mais bate na tecla, que faz sempre a questão de atualizar, até porque é pai dele, filho, ele pode visitar, pode fazer relatos mais precisos. Aí, veja só. Central do Centrão. Aquele perfil já velho conhecido, né? A forma como Carlos Bolsonaro está expondo seu pai é simplesmente ridícula. Todo o Brasil conhece as consequências da facada. Mas postar uma foto do pai de cueca, falta de noção, sem tamanho. Cara, o jeito é de costa, sabe? Não tem nada de demais, gente. Vem cá, pessoal. Qual é a diferença de uma pessoa estar usando uma sunga e a pessoa estar usando uma cueca boxer? Eu acho que a cueca boxer, sabe? Ela ainda é mais comportada do que uma sunga. O Santa tá de costa e camisa não tá aparecendo. É só pra mostrar se a situação é real, sabe? Que a gente tá relatando. Porque às vezes você fala e o pessoal acha que é bobagem, acha que tá inventando história, né? Não, o Carlos tá inventando história que é pro Jair poder se, sei lá, se beneficiar e quem sabe pedir uma prisão domiciliar. Enfim, pessoas que, assim, o central do Centrão não se dá o trabalho de falar das mazelas e das maldades que estão sendo feitas contra Bolsonaro. Isso ele não tem tempo. Mas ele tem tempo para criticar quem está tentando explicar para as pessoas as torturas que estão sendo aplicadas. Aí o Diego rebate dizendo, né? Meu Deus, que ridícula, né? É a postagem desse perfil. Deve estar incomodado, né? Mostrar a verdade das sequelas, da crueldade que o presidente sofreu por um militante do PSOL. Carlos apenas está expondo o sofrimento que o pai vive e mostrando a necessidade de cuidados especiais e sensíveis. Esse daqui, para mim, é o ser mais abjeto de toda a direita brasileira. Silvio Grimaldo. A pessoa, assim, a alma mais podre que eu já vi em toda a direita brasileira. Pra mim, esse cara já tá num ponto que não tem MBL, não tem Nando Moura. Porque é doentio mesmo que esse cara faz. Ele vive, ele dorme, ele acorda. Vai ficar jogando pedra em Bolsonaro. Fica de disse-me-disse. Aí ele vem falar. O plano dos filhos do Bolsonaro de acabarem com a imagem do pai, expondo todos os dias o homem cagando, lascado, sangrando, soluçando, delirando, gaguejando, mancando, chorando, cicatriz na barriga exposta, líder de soro pendurado no braço, em roupa de hospital, cara de doente, abatido e finalmente de cueca, mostrando, né, a busanfa com a cara enfiada na pia está funcionando. Isso aqui condiz, gente, com o que realmente está sendo feito. Vocês acham que realmente é um plano dos filhos de Bolsonaro destruírem o pai? Vocês acham que existe realmente um plano? O responsável por essa desconstrução é certamente um gênio da comunicação e da semiologia, que sabe muito bem o que está fazendo e calcula minuciosamente o efeito de cada denúncia. Tem método. Eu nunca conheci essa. Para mim, já passou de qualquer nível o que Silvio Grimaldo vem fazendo nos últimos meses. Só que ninguém fala nada, por quê? Porque Silvio Grimaldo é amigo e irmão de Bernardo Kister. Todas aquelas livrarias que a turminha da direita vende os livros é da Vide. Então todo mundo, né, ganha um dinheirinho junto. Tem gente que tem um respeito do Silvio lá atrás, porque o Silvio era muito próximo do Olavo de Carvalho. O Alan mesmo não queria brigar com o Silvio Grimaldo. E ó, o Silvio Grimaldo fica malhando o Alan, malhando. Acho que o Alan meio que perdeu a paciência com o Silvio Grimaldo esses dias, mas tá naquela, né? Fica todo mundo pisando em ovos. Aí o Coronel Amaro comenta, né, de todos os que apelam para o grotesco, Silvio Grimaldo é o mais ressentido e dissimulado. Ele profundo desprezo por Bolsonaro, por seus filhos, pelo Heleno, pelo Braga Neto, todos aqueles que compuseram o governo do Jair, mas não bebiam de sua fonte. Ao atacar a alternativa que temos, se une ao que pior existe na política brasileira. Prestam de serviço ao Brasil e o faz da forma mais baixa possível. Aprendeu bem. E aí eu já vou aproveitar esse momento que, assim como eu comentei ontem, né, existe um padrão. Todos esses perfis que se dedicam a destruir a imagem de Bolsonaro, eles que realmente se dedicam a isso, assim, existe uma coisa que é curiosa. Todos eles possuem uma relação intrínseca
com o deputado Nicolas Ferreira. É incrível isso, sabe? A gente tenta não falar dele, mas ele sempre tá em todas. Outro dia aí, né, você vê ali, o 10 de dezembro. Isso aqui tá no Atlas já de dezembro. Eu nem cheguei a comentar esse vídeo, mas acho que o momento condiz. O Carlos bateu uma foto ali com o Chiquinho com o Deltan. Aí o Silvio Grimaldo pegou uma postagem minha de meses atrás. Vocês estão vendo que o Deltan que está por trás de tudo é o Deltan. A coleira do Deltan está por trás de muita gente. E eu mantenho tudo que eu disse. Aí quem que aparece ali para interagir de risadinha com o Silvio Grimaldo? O menino Nicolas, o Índio de Ouro, a Beyoncé de Ouro Preto. De um lado, Silvio Grimaldo é um dos seres que mais odeia Bolsonaro e bolsonarismo. Essa postagem de 10 de dezembro de 2025. Todas as pessoas que realmente acompanham a internet, que estão ao lado de Bolsonaro, já perceberam isso. Do outro, Kim, anos defendendo o Bolsonaro e ajudando a informar e politizar a população. Agora, de que lado o Nicolas está? Do lado do Silvio Grimaldo, né? Dando risada de um bolsonarista de verdade. Outra postagem, da época, 10 de dezembro. Inclusive, chega ali o Fábio Michelin. Aí ele pega essa postagem e fala pro Grimaldo, ó, mas agora também, vocês precisam parar de falar que Kim é do gabinete do ódio Carlos Bolsonaro e ele vem assim que ele pedir demissão. E o cara ainda diz, depois vocês reclamam. Eu sou do gabinete do ódio. Aí o Petrópolis falava o seguinte, né? Você vê até a foto do Petrópolis já mudou, não é nem mais essa foto. Nicolas faz questão de rir apoiando a postagem de um sujeito que vive atacando Bolsonaro e seus filhos, com os xingamentos mais absurdos, 3 patecas, Carlos cabeça de mini crack e outras baixarias típicas de ressentido. Os palavrões que o Silvio Grimaldo usa com a família Bolsonaro é sem igual. E tudo isso pra quê? Porque ele foi incompetente, ele perdeu o cargo no governo Bolsonaro e nunca superou isso, foi demitido no MEC. O ressentimento do cara é explícito e mesmo assim, Nicolas escolhe justamente ajudar quem trabalha diariamente para tentar destruir Bolsonaro e seus filhos. Mas claro, sempre vai ter o iludido de plantão defendendo o Nicolas e repetindo aquele discurso pronto, né? Não pode dividir a direita, é momento de união. União com quem? Com gente que se alia a quem odeia Bolsonaro e quer destruir tudo que Bolsonaro representa? O mais irônico é ver a direita debochando da esquerda por idolatrar políticos cegamente, enquanto muitos fazem exatamente a mesma coisa do outro lado, passando pano sem pensar 2 vezes. Continue fechando os olhos para as atitudes, né, como a do Nicolas, e sigam acreditando que está tudo bem. Depois não entendem porque a direita vive andando em círculos. Isso aqui foi 10 de dezembro, passou um mês. O que é que está acontecendo agora? Em relação à crítica que as pessoas estão fazendo sobre a inação dos deputados em prol do Jair. E depois a turma não entende, né? Aí, ainda mais sobre as maldades. Contra todo mundo. Aqui em específico as vítimas do 8 de janeiro. Veto cenográfico. Fingindo que não tem participação nenhuma em tudo que está acontecendo, o Estadão vai reclamar do Lula ter vetado o PL da dosimetria, que não é nem anistia. Lula escolheu o 3º aniversário do fatídico 8 de janeiro para anunciar o veto ao chamado PL da anistia, da dosimetria, né? Que é ajustar critérios para a aplicação das penas aos artífices da tentativa de golpe e vândalos, né? Pois é. Lula transformou o veto numa encenação política. Ao fazê-lo, não altera substancialmente o destino do texto, cuja palavra final vai acabar por ser dada pelo Congresso e mais adiante pelo Supremo, mas Lula roga para si a posição de guardião exclusivo da democracia no país. Foi assim que Lula perdeu uma oportunidade, ainda que modesta, de contribuir para a pacificação da sociedade. Seu gesto é, antes de tudo, cenográfico. Lula sabe que o Congresso dispõe de votos para derrubar o veto. Ato contínuo, o novo projeto de anistia ampla e restrita foi protocolado no Senado, enquanto parlamentares de oposição já se movimentaram para que o veto seja analisado ainda em janeiro. O presidente sabe também que o projeto não representa qualquer anistia aos crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito. Ainda assim, preferiu transformar a dosimetria penal em instrumento retórico, apropriando-se politicamente de uma data que deveria servir à reafirmação institucional, não demarcação eleitoral. O Estadão, dias atrás, confessou a culpa na ditadura, falando que o TCU, em editorial, que o TCU deu para trás por conta de pressão da sociedade, pressão dos jornais, denunciando que o TCU está falando. O Estadão passou a semana avisando que o Lula iria possivelmente vetar. Por que o Estadão não fez, como no caso do Banco Master, super interessado em defender o Gabriel Galípolo e o Banco Central do Lula, né? O bezerro de ouro dos liberais?
Por que o Estadão não fez a mesma coisa e começou a cobrar? Começou a pontuar, porque era notório. Todos os jornais falaram que Lula iria vetar o PL da dosimetria. Por que não foi feita essa pressão antes? Já que os jornais sabem que a pressão dos jornais pode modificar o cenário político, expor pessoas, a encenação, o teatro, a maldade. Você entende? Assim, cara, cada dia que passa eu tô ficando mais indignado, porque é tudo uma grande farsa. Até quando os jornais estão indignados, é uma farsa. Até quando eles estão reclamando, é uma farsa. É sempre uma farsa. Isso, o que eu estou comentando agora, já é um argumento, inclusive, vazio. Na verdade, é um argumento errado. Não é vazio, não. É errado. Eu já estou errado. Porque a partir do momento que eu aceito que o Estadão reclame do Lula, ao invés de cobrar que o Estadão, em 2023, tivesse sido honesto e falar que não foi golpe, e defender essas pessoas que estavam sendo perseguidas, sabe? Eu já relativizei lá atrás. Eu já aceitei a narrativa que foi imposta com a turma do 8 de janeiro. E talvez eu tenha que voltar atrás, porque na verdade era para ter entrado lá em 2019, quando começa toda essa perseguição. A primeira matéria mais organizada, que já começava a desenhar no horizonte uma perseguição à direita, falando lá dos jacobinos da direita, foi do Estadão, março de 2019. A primeira vez que o termo gabinete do ódio aparece é do Estadão, setembro de 2019. Sabe? Assim, pô, bicho, pelo amor de Deus. Ao vetar o projeto, Lula não defende a democracia, e sim a sua conveniente e eleitoreira narrativa, segundo a qual qualquer tentativa de discutir os excessos punitivos equivale à condescendência com golpistas. Trata-se de uma simplificação oportunista que empobrece o debate público e ignora um princípio elementar do Estado de Direito. A proporcionalidade da pena é condição da justiça, não obstáculo à punição. Enquanto Lula posa para a plateia progressista, não chama nem de esquerda, né? Não pode nem falar esquerda. É progressista. Não pode usar o termo esquerda. O Congresso, especialmente o Centrão, joga um jogo bem mais pragmático. O veto virou moeda de troca. Derrubá-lo pode servir de um lado para emparedar o governo em mais um capítulo do já longo enredo de derrotas do Executivo no Congresso. O embate, mais uma vez, expõe a fragilidade da estratégia presidencial, que transfere ao Legislativo a responsabilidade por corrigir o que ele próprio vetou por cálculo político. Não, na verdade, o problema quem criou foi o Judiciário. O Lula não está errado nessa, não. O problema quem criou foi o Judiciário. Essas pessoas foram punidas com o voto dos 11 ministros do Supremo. Teve gente que votou para absolver. Então, o Lula, nesse caso aqui, não está errado. Errado é o Judiciário. De outro lado, o Centrão trabalha para pressionar o bolsonarismo, como se avisasse a Bolsonaro que livrá-lo de um longo tempo de prisão requer em tese uma compensação futura. A desistência da candidatura do Flávio em favor de um nome mais competitivo para enfrentar o incumbente. Neste tabuleiro, Bolsonaro não é o único alvo. O recado ecoa sobre o seu entorno. Uma candidatura da direita encorada na preservação do comando do clã Bolsonaro hoje interessa menos a uma parcela considerável do Congresso do que um nome capaz de mudar o centro gravitacional da direita. O Estado ainda pega esse episódio para fazer uma campanhazinha, né, para os nossos governadores democráticos. Mas voltemos ao Lula. Ao insistir em transformar o 8 de janeiro em ativo político permanente, ele elege seus exetas, cometem o mesmo erro que dizem combater. Instrumentalizam a democracia. O fortalecimento das instituições não se faz com gestos teatrais, nem com vetos transitórios, mas com respeito às leis, autocontenção judiciária e maturidade do executivo. Pois bem, o Brasil é um teatro constante. O Estadão é um teatro. Ninguém respeita as leis, né? Só a direita que é obrigada a respeitar leis que nem existem, na verdade. Não existe nenhuma autocontenção do judiciário. O próprio Estadão escreve sobre isso recorrentemente. O executivo não tem maturidade nenhuma. É o Lula. É o mesmo Lula, do mesmo PT, de todos os escândalos passados. A Câmara dos Deputados, ao corrigir excessos judiciais, fez sua parte. O presidente, ao vetar por conveniência retórica, preferiu o aplauso fácil e reforçou uma peça central de sua narrativa eleitoral. No delírio lulopetista, defender a democracia equivale a defender o Lula e o PT. E você vê, ó, excessos judiciais. O erro tá aqui, ó. Quer apontar o culpado? É aqui, ó. Esse editorial era para jogar na conta do Supremo. Lula e o Supremo seguem destruindo o Brasil, impedindo
e ter um mínimo de coesão nacional. Resta saber se, mais uma vez, se a democracia brasileira dependerá menos do discurso e mais da capacidade de suas instituições de conter o oportunismo, venha ele de onde vier. Se vir no bolsonarismo, o Estadão vai apoiar? Essa dúvida, né? Enquanto no Brasil, a direita segue sendo perseguida, você vê que na Venezuela, a priori, as coisas estão melhorando. O Trump publicou, né? A Venezuela iniciou em grande escala o processo de libertação de seus presos políticos. Obrigado! Eu espero que esses presos se lembrem da sorte que tiveram por os Estados Unidos terem aparecido e feito o que precisava ser feito. Espero que nunca se esqueçam. Se esquecerem, não será bom para eles. Trump também tá arrogantezinho, viu? Mas tudo bem. Realmente, os Estados Unidos entrou lá, está se movimentando e a turma realmente está sendo liberta. E só para falar da Venezuela aqui rápido, a gente vai falar da esquerda, do PT. Nova dor de cabeça de Joesley Batista com a queda de Maduro. Que é o quê, né? JF é sócia de uma concessão para exploração de poços de petróleo que hoje estão sob controle do regime chavista, mas foram expropriados da multinacional americana ConocoPhillips em 2006 durante o processo de estatização do setor na era Hugo Chávez. A empresa dos Estados Unidos, posteriormente, ganhou direito a indenizações em arbitragens internacionais, mas o veredito foi sumariamente ignorado por Caracas. Desde a captura de Maduro, Trump já declarou que os Estados Unidos governarão a Venezuela e controlarão uma extraordinária quantidade de riquezas das reservas do país, como uma forma de reparação às petroleiras americanas que perderam o direito de atuar no país caribenho após investirem pesadamente na operação venezuelana. Fontes venezuelanas familiarizadas com o assunto relataram à equipe do blog que Joesley, seu parceiro de negócio em Caracas, tem tentado se reunir com a presidente interina Delcy Rodrigues para manter suas operações intactas diante do assédio americano, que vem propondo parcerias e compensações que sejam vantajosas para o governo interino. Oficialmente, o grupo brasileiro nega qualquer atuação no país vizinho, mas não é segredo na Venezuela que o grupo mantém negócio no setor através da Petro Roraima, uma joint venture, de capital misto controlada por uma filial da estatal PDVSA em parceria com a ANB Oil and Gas, companhia privada do empresário Jorge Cardona, representante dos batistas no país. O temor de Joesley é que os Estados Unidos retomem completamente a operação dos poços e a JF seja desalojada e sofra prejuízos bilionários. O que se justifica, Luiz, das circunstâncias? Eu espero... Não vou nem falar o que eu espero do Joesley. Eu espero mesmo que vocês esperam. Mas vamos lá. Enquanto a direita tem esse tratamento, vamos ver o tratamento que a esquerda recebe. A imprensa noticia. A polícia apura. Mas o desfecho, né? Os finalmente, até agora não apareceram. Polícia Federal apura menções a filho de Lula. Aí o Aguirre comenta, né? PF diz ao Supremo que apura-se filho de Lula foi sócio oculto do careca do INSS. Vamos ver, né? A apuração da PF. Vamos ver essa apuração. Quem que vai falar? Fábio Luiz foi mencionado na investigação, mas até agora não foi identificada participação direta dele nos fatos. Defesa classificou menções como ilações e diz que ele não tem nenhuma relação com o INSS. Tem nada. Zero. Zero conexão, viu? Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha. Zero conexões. Novas mensagens em posse da Polícia Federal revelam que o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, mandou entregar uma encomenda em um apartamento alugado pelo Lulinha. Em 6 de outubro de 2024, o careca do INSS enviou para um de seus funcionários o print de uma conversa com o endereço do prédio residencial em Moema, São Paulo, solicitando que fosse entregue um medicamento no local. Em seguida, o careca do INSS acrescenta que a entrega deve ter o nome de Renata Moreira. Quem é Renata Moreira? Esposa de Lulinha. Como destinatária. A coluna teve acesso às mensagens. O que diz Lulinha sobre a encomenda enviada por careca do INSS? Por meio do advogado Marco Aurélio de Carvalho, líder do Prerrogativas, filho de Lula declarou que não tem conhecimento da encomenda, frisou que ele próprio não era destinatário final. Só a mulher, só a esposa. Lulinha desconhece até porque ele próprio não é destinatário. Boa.
O advogado voltou a negar qualquer relação de proximidade entre o careca do INSS e Lulinha. E mais, o grupo Prerrogativas, muito democrático, já tratou de levar a democracia à frente, né? A conversa entre o diretor da Polícia Federal e o coordenador do Prerrogativas sobre Lulinha no Planalto. Andrei vai pedir apuração sobre o que Marco Aurélio de Carvalho chama de vazamentos seletivos. Tá ali, né? Vamos ver o que a matéria diz. Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, disse que vai pedir... O Andrei falou pro Marco Aurélio de Carvalho que vai pedir uma apuração interna sobre o vazamento de informações referente ao Lulinha. Como assim a PF tá vazando algo do Lulinha? A PF só pode vazar contra o bolsonarismo. Oxi, essa PF aqui do Lula tá doida. Isso aconteceu diante do painel com a inscrição Defesa da Democracia. Os dois conversaram sobre o Lulinha. Tá aqui a imagem, ó. Olha lá. Vai lá. Vai lá, né? Eita, é muita democracia, meu Deus do céu. É muita democracia. O Cláudio Dantas comenta, não é advogado ligado a Lulinha, é o advogado do Lulinha e chefe do Prerrogativas, o braço jurídico do PT, amigo da Janja. Como ousam, né, revelar qualquer coisa ligada ao Lulinha? A sociedade vai fazer pressão. Aí é ruim, né? Prejudica o Lula. Lobista orientou a entrega discreta de propina a chefe do INSS para evitar o desconforto para ele. É uma coisa dessa? Relaxa, gente. O crime pode acontecer, desde que seja discreto e não cause desconforto. Sério, bicho, tem umas coisas que nem lendo eu acredito. Pois é, Thalita. E a gente fica aí a ver navios, né? Esperando se vai ter algum desfecho. André Chaldres gravou um videozinho ontem, né? Só colocou ali o careca do INSS na CPMI. Firma usada pelo careca do INSS pagou R$700 mil. A ministra do Supremo Tribunal Militar, é superior, né? Superior Tribunal Militar, indicada por Gleisi Hoffmann. É que é matéria dele. Pagou 700 mil ao escritório da advocacia da ministra Verônica Abdala Sterman, ao STM. O pagamento consta em um dos relatórios de inteligência financeira, os RIFs, elaborados pelo COAF e encaminhados à CPMI do INSS. Militares vão falar alguma coisa? Não, né? Segundo o RIF, o pagamento foi feito pela firma ACX ITC Serviços de Tecnologia S.A. O período analisado no relatório vai de outubro de 2024 a fevereiro de 2025. Portanto, o pagamento aconteceu antes dela tomar posse como ministra do STM. 41 anos, nomeada pelo PT, né, pelo Lula. Ela já teve como clientes a Gleisi. E o jornalista colocou, eu acho que deve ser ex-marido, né? E o marido da petista, ex-ministro Paulo Bernardo. Porque a Gleisi está com Lindenberg atualmente. Enfim, além de também já ter definido o Geraldo Alckmin. 3 políticos apoiam a indicação dela ao cargo. Essa daqui é aquela outra notícia que é um tapa na cara de todo brasileiro. O escândalo do INSS se deu exatamente pelo quê? Pelo fato dos descontos estarem sendo feitos sem autorização. Tava lá as entidades chupiando. Aí o que a Folha de São Paulo nos conta? Que as centrais sindicais querem declarar inconstitucional lei que proíbe descontos em benefícios do INSS. Como é que um brasileiro de bem consegue manter a sanidade neste país? Só disso daqui tá sendo cogitado. Já era pra estar assim, cara, não é possível uma coisa dessa. Não é possível uma coisa dessa. É querer muito, viu? Ver as coisas darem errado. Aí o Brasil de Lula, que não para por aí, em decisão sigilosa, PGR arquiva investigação sobre segredos de Lula e Janja no Planalto. Há um ano, o Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar sua negação de informações pela presidência na atual gestão. O inquérito para investigar o sigilo exacerbado do Lula finalizou com a decisão sigilosa. É sigilo sobre sigilo.
Ali o Brown, né? Decisão sigilosa sobre sigilos. É isso que a esquerda chama de dobramento. Governo Lula amplia a alegação de sigilo para negar acesso a informações. 1 a cada 3 pedidos negados via lei de acesso à informação nos últimos 3 anos recebeu como resposta que os dados solicitados estão submetidos a algum tipo de sigilo. Procurada CGU afirmou que mantém alto nível de concessão de informações. O Lula não fez promessa de campanha, quer derrubar todos os sigilos, acabar com isso? É uma grande é porque diz assim, que fica aí, a imprensa narra, cadê? Porque a imprensa não relembra, porque não vai, porque não entra em campo, pra gente conseguir as informações, aqueles editoriais, aquele dedo na cara, que estariam colocando se fosse Bolsonaro. A minha felicidade tá em ver, às vezes, a esquerda brasileira falar mais verdades do que o consórcio. Nosso amigo Mauro Lopes trabalha lá com o Jones Manuel, Farol Brasil. Traz verdades duras sobre Dirceu, advogados, políticos. Você vê inclusive ali as imagens, né, que ele colocou na live que ele estava fazendo. Ó. O Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, Paulo Gonet, Gilmar Mendes, Dirceu e o advogado que ele vai falar ali, que é o João Paulo Cunha. Vou ler primeiro o que a Pâmela escreveu. E a gente escuta o Mauro Lopes. Às vezes é bom dar um giro pelos canais de esquerda e parar para ouvir o que eles têm a dizer sobre situações da atualidade brasileira, até para a gente não ficar preso numa bolha. No editorial do Farol Brasil, o jornalista Mauro Lopes faz uma crítica direta à naturalização da elite política e jurídica milionária no interior do Estado brasileiro, usando José Dirceu e João Paulo Cunha como exemplos centrais. Segundo o Mauro, José Dirceu atua há anos como lobista profissional, acumulando patrimônio por meio de relações com grandes grupos econômicos, inclusive internacionais. Ele aponta que essa atividade é tratada com absoluta normalidade dentro da cúpula do poder, apesar do histórico político de Dirceu. Já João Paulo Cunha é descrito como um advogado milionário que se beneficia do trânsito privilegiado nos gabinetes do poder. Mauro destaca o caso da usina Santa Bárbara, flagrada por auditores fiscais por trabalho análogo à escravidão e que, após contratar Cunha, acabou retirada da lista suja do trabalho escravo por decisão do Ministério do Trabalho. Para o jornalista, o episódio evidencia como revelações políticas e influência institucional se sobrepõem à gravidade dos crimes trabalhistas. O ponto central da análise é que ser milionário, seja como lobista, como advogado de grandes interesses ou operador político, tornou-se algo completamente normalizado no topo da República, que é composto pelo PT, né? Inclusive entre figuras que discursam publicamente em nome dos trabalhadores. Mauro aponta esse processo como um sintoma da captura do Estado por uma elite que transita livremente entre política, dinheiro e poder, sem constrangimento público ou institucional. Quando você pega essa análise do Mauro e aplica para situações como, por exemplo, a crise do Banco Master, você passa a entender melhor como nessa república não tem mocinho quando se trata em defender os seus próprios interesses. Só tem lobistas vilões que se sobrepõem à vontade e ao interesse popular. Vamos ouvir o Mauro Lopes. Voltar aqui aos termos do editorial, você tem razão. O José Dirceu é um lobista. O José Dirceu, desde que deixou o governo, Lula ganha dinheiro com lobby. Ele faz lobby para grandes grupos, e não apenas nacionalmente, tá? Internacionalmente também. Então o José Dirceu hoje é um lobista milionário, de fato. Tá? E o João Paulo Cunha é um advogado milionário. E é um advogado que se favorece, como em geral, essa elite da advocacia, a gente viu lá, vou mostrar daqui a pouquinho a festa do Prerrogativa, São Paulo, se favorece desse trânsito pelos gabinetes acarpetados do poder nas esferas municipal, estadual e federal. O João Paulo Cunha, vamos lembrar, ele foi objeto da nossa atenção aqui. Ele foi objeto da nossa atenção recentemente, lembram-se? Ele é o advogado de uma das empresas que foi liberada da lista suja do trabalho escravo pelo seu parça, o ministro do Trabalho, tá? Ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e ex-presidente da CUT, Luiz Marinho. A qualidade dessa empresa, a usina Santa Bárbara, que escraviza a gente, torna as pessoas escravizadas. Tem uma cena dramática dessa usina Santa Bárbara, de um homem negro algemado pelas costas e sendo levado, não é pela polícia, não, pela polícia da usina, né, por segurança da usina, para o que eles chamam lá de quarto escuro, para ficar preso, aprisionado no quarto escuro como punição por ele se rebelar contra as condições de trabalho lá.
Pois é, então, essa empresa foi flagrada pelos auditores fiscais do trabalho. Esses aí não ganham, esses já bastou, os auditores fiscais do trabalho estão fora dessa aí, né? Foi flagrada e foi enquadrada como trabalho análogo à escravidão. Contratou quem de advogado? Esse que está aí, João Paulo Cunha. O que o João Paulo Cunha fez? João Paulo Cunha, por ser o João Paulo Cunha, conseguiu que o ministro do Trabalho tirasse a empresa da lista suja do trabalho escravo do país. Tá, milionário? E assim, e é uma coisa, gente, só para agora, voltando então ao editorial e fechando o editorial, é um pouco na cara dura, entendeu? Porque teve um comício, teve um evento em São Paulo, em Osasco, recentemente, e o João Paulo Cunha estava lá. E o presidente Lula vira para ele e fala, para de ganhar esse dinheiro todo que você está ganhando, vem ser deputado federal de novo, nós estamos precisando de você. É um negócio assim que, entendeu? Tá totalmente naturalizada esta ideia do ser milionário, bilionário no aparelho de Estado, ou com atividades de burguês, como Gilmar Mendes, ou com atividades de prestação de serviço para a burguesia, advogado, lobista e outras. Está absolutamente naturalizado na cúpula da República Brasileira, tá bom? Pois é, né? Parabéns, Mauro Lopes. Tá falando isso pra esquerda. Resta saber se a esquerda vai acordar, né? Pra quem é o Lula. Os petistas estão chamando essa turma da esquerda de web revolucionários. E que eles estão fazendo o jogo da extrema-direita. Como assim eles estão falando isso de Lula, de Zé Dirceu, gente? Não pode, rapaz. Não pode, mas de jeito nenhum. Eu recomendo pra vocês a análise que ele faz sobre como o Lula tá vendendo o Brasil para Joesley Batista e André Esteves. Muito boa. Meia hora de diversão total. Fica sempre pensando, rapaz, será que eu não caio no canal de direita, por algum acaso? Pra vocês verem. Quando diz, a esquerda, ela não briga em público, por isso que a direita só perde. Não é porque as pessoas vivem presas numa bolha. E às vezes tem muita denúncia boa feita contra o governo Lula nas bolhas da esquerda. Basta saber garimpar. Aí mais um caso aqui de hipocrisia, né? Total. Pior institucional no país é notável. Avalie a Verde Ácida, que é do Stuberger. Stuberger fez campanha pro Lula. 5 anos do governo Bolsonaro atacando o governo. E o Gloves ainda tira onda, né? Você mudou de ideia, Stuberger? Ele pergunta isso por quê? Que você vê ali embaixo, né? 30 de janeiro de 2024. Enquanto Lula foi o chefe de Estado e Haddad o chefe do governo, mesmo que isso não esteja no job description deles, a gente tá bem. Por que não tá bem mais, hein? Por que teve então, Stuberger, uma pior institucional? Não era só ter o Lula e o Haddad, tava tudo certo? Vocês conseguem ver, gente, assim, como é claro e cristalino o tratamento dado para a esquerda e o tratamento que é dado para a direita? E se você surta, você que é o radical, você que é o extremista. Vamos falar um pouquinho do Paquito. A Malu Gaspar, pra, sei lá, tentar se esquivar de críticas que vem se acumulando nos últimos dias, né? O fato que ela esqueceu sobre o contrato, 129 milhões que ela revelou. Aí agora ela volta a falar do contrato. O contrato milionário da mulher de Dom Pedro III prevê atuação em órgão federal. Mas o quê? Apesar da previsão expressa no contrato milionário, o trabalho da mulher do ministro é desconhecido em pelo menos 3 dos 4 órgãos do executivo onde ela supostamente deveria atuar. Banco Central, CAD e agora a Procuradoria-Geral da Fazenda. Vou começar por baixo, né? No mês passado, já havia informado que o Banco Central e o CAD não possuem registro de acesso da advogada em suas instalações. Apesar do contrato firmado com o Master, prevê expressamente a atuação dela perante as instituições. Aí agora foi a vez, né, da Procuradoria-Geral da Fazenda, em resposta a uma lei, a Procuradoria informou que não foi identificado o registro de ingresso da advogada em suas instalações em Brasília entre janeiro de 2024, quando o contrato dela com o Master entrou em vigor, e dezembro de 2025. Pois é, né? Deixa eu saber, né? Como é que pode ter um contrato tão valioso? Tão valioso esse contrato, né? O caso do Banco Master, que envolve também as confusões do TCU, a imprensa, quando quer, trabalha, né? Essa denúncia aqui devia ter sido feita lá atrás. Essa denúncia só está sendo feita por causa do Banco Master. Essa denúncia só está sendo feita por causa do Banco Master, infelizmente, né? Isso devia ser o padrão no Brasil. A imprensa devia estar preocupada com isso todo santo dia. Não em desumanizar o bolsonarismo. Mas tá ali, ó, o ministro do TCU e pai enviaram emendas para construir 300 casas em Roraima, mas só uma foi erguida. Olha essa imagem, né?
Olha a casa ainda, né? Casou, uma mansão. Era pra fazer 300. Fizeram uma. De 300 fizeram uma. 13 milhões, gente. 13. Opinião. Caso Master. Reunião com o Banco Central. Tem constrangimento, mas TCU decide por diligência rápida. Leia bastidor. Numa sala com mais de 20 pessoas, o TCU concordou em avalizar as ações tomadas pelo Master. Tomadas pelo Banco Central na liquidação do Master. O compromisso foi de uma diligência rápida, que nem chega a ser uma inspeção, feita pelo corpo técnico do TCU. Por que o TCU não olhou o documento? Por que é tão perigoso olhar esses documentos do Galípolo? Especialistas renomados. Especialistas renomados. Quem? Quem? Eles são especialistas em quê? E como é que esses especialistas renomados podem emitir opinião, já que os documentos do Banco Central estão sob sigilo? Vocês não acham isso estranho? Se os documentos do Banco Central estão sob sigilo, como é que os especialistas podem dar um pitaco? Mas tá dando, né? Eles questionaram o motivo de um tribunal que auxilia o Congresso na fiscalização das contas públicas dar a palavra final sobre fraudes bancárias de uma instituição cujo banqueiro tem amplas ligações com o Centrão. E agora tudo que o TCU quer é sair ileso dessa história, preservando o seu papel de interferir nas mais diferentes áreas do Estado. Recuar totalmente da inspeção significaria reconhecer que o TCU não teria essa competência. Ainda fica a pergunta no ar de por que o TCU faz tanta questão de manter essa prerrogativa. E para mim também fica no ar a pergunta por que o Banco Central precisa manter sob sigilo total a decisão sobre o Banco Master. Aí pegando o gancho no que eu estava prometendo do especialista, Toffoli e Moraes deveriam se declarar suspeitos no caso do Banco Master, diz especialista em regulação. Seguindo essa mesma linha, o Arthur fala o seguinte, essa matéria é bem educativa. Primeiro, gente, nem precisaria de um especialista em regulação para constatar o óbvio, né? É questão dos juízes nesse caso. Mas, espera, especialista em regulação, o que seria isso? Um bacharel em direito? Um congressista? Um mestre de direito? O que é isso, né? Não, é um mestre em economia, formado em economia, que é consultor de organismos multilaterais. Poderia dizer professor? Não. Tem de haver o caráter tecnocrático que impõe o economista como o bastião máximo da ética e das virtudes. Isso mostra que vivemos uma trinca na aliança juristocrata-rentista que domina o Brasil, onde a Faria Lima não aceitará qualquer domínio do judiciário. O globalismo financeiro ainda quer se impor como uma ciência inquestionável e assim dominar todo o sistema. Aí que eu digo, né? Por que o Banco Central tem que manter tudo sob sigilo? Em parecer, a OAB diz que o Banco Central deve liberar registros do Master. Libera, Galípolo, deixa o Brasil ver. Para a OAB do Paraná, o Banco Central errou a impor sigilo integral sobre as informações do caso do Banco Master. Como mostrou a coluna, a autoridade monetária se negou a fornecer, via Lei de Acesso à Informação, qualquer dado sobre o processo de liquidação da instituição do empresário Daniel Vorcaro. Por meio da lei, a coluna solicitou cópia de todo e qualquer registro do qual essa autarquia dispunha sobre o processo envolvendo a venda do Master para o BRB, inclusive eventuais menções a conversas entre autoridades do Banco Central e Alexandre de Moraes. Aí eu tenho que odiar o Daniel Vorcaro, né? E eu tenho que idolatrar o Gabriel Galípolo. Porque foi uma decisão super técnica. É tão técnica que tem que ser tomada em sigilo. Em resposta, o Banco Central negou qualquer informação sobre o caso, alegando que os dados estarão protegidos por sigilo bancário empresarial. Ao fazê-lo, o Banco Central colocou sob sigilo informações básicas, como trocas de mensagens, datas, registros de reuniões. Em geral, a prática dos órgãos públicos é tarjar as informações sensíveis e fornecer o restante. Para a OAB do Paraná, esse procedimento de barrar o acesso à totalidade do material revela fragilidade jurídica à luz da lei. Não é proporcional. O que é que Gabriel Galípolo tem a esconder? Devia ser tudo público, o celular do Paquito, todos os contratos, porque assim, foram 500 milhões com advogados. 129, a imprensa está comentando, e o restante? E os mais de 370 milhões foram para onde? Até quando isso tudo vai ficar em sigilo?
O Brasil quer saber. Eu, pelo menos, queria saber. Análise. Com tentáculos no setor público, o Banco Master produziu um Americanas em tempo recorde. E cadê a galera da Americanas, hein? O que aconteceu com os donos da Americanas? Nada, né? Estão aí, fazendo palestra. Em tamanho, as contas começam a se aproximar, ainda que na essência sejam escândalos de natureza diferente. É bem diferente, né? Bem diferente. Bem diferente, né? E o Vinícius comenta, nos dois casos não há mocinhos na briga. Há grandes órgãos tentando defender interesses de quem tem cacife para fazer lobby e as vítimas que acreditam nas decisões técnicas de BC, CVM, CAD, TCU e Supremo. Aí de novo eu Estadão. Ah, meu Deus, né? Dá lição de moral. Supremo não é o foro do caso Master. E era foro para CPI, pro inquérito das fake news? Era foro? Para todas as decisões contra as vítimas do 8 de janeiro? O Paquito, dono do Master, defendeu-se perante Toffoli da acusação que teria contratado influências para atacar o Banco Central. O argumento colide com a investigação da PF, que encontrou mensagens no celular apreendido de Vorcaro, nas quais ele mesmo orienta a campanha contra a autoridade monetária. Mas antes do problema fosse o contraste entre a versão levada pelo banqueiro ao Supremo e os indícios reunidos pela PF contra ele. Para o país, muito mais grave do que as incongruências da defesa do Paquito é a naturalização do foro em que ela foi apresentada. É preciso tornar a dizer com todas as letras, o caso Master não é da competência do Supremo. O Vorcaro não tem foro especial por prerrogativa de função, tampouco possuem executivos do Master, enfim. O julgamento dos possíveis crimes cometidos nessas transações é de competência da primeira instância. E o de Bolsonaro, hein? Era para ser na primeira turma? Nada autoriza a permanência do caso na mais alta corte do país. Pois é. Ainda assim, o caso foi parar no Supremo a partir da alegação de que Vorcaro teria negociado a compra de um imóvel por meio da composição de um fundo com o deputado João Carlos Bacelar, este sim, detentor de foro especial. Ora, trata-se de uma transação comercial e as operações do Master sob escrutínio e que nem sequer chegou a ser concretizada. Mesmo que tivesse sido, a jurisprudência do próprio Supremo admite o desmembramento do feito, preservando na corte apenas o que diga respeito à autoridade com prerrogativa de foro. Toffoli, contudo, reteve integralmente o caso em seu gabinete. A decisão do ministro torna-se ainda mais inquietante quando combinada com a imposição de alto grau de sigilo sobre os atos de investigação. Sigilo, nesse contexto, não protege o inquérito, nem o interesse público, protege pessoas. A ascensão vertiginosa do Master, nos últimos anos, caminhou lado a lado com a construção de uma ampla rede de relações entre o Paquito e a autoridade dos mais altos escalões dos três poderes. Diante disso, não se pode condenar quem enxergue na opção pelo foro no Supremo e pela opacidade imposta aos autos por Toffoli uma operação de acobertamento, suspeita que por si só já corrói a confiança da sociedade da imparcialidade da corte. Oh, meu Deus! Eu acho que nem os petistas acham que o Supremo é imparcial. O incômodo se intensifica diante de fatos que, embora laterais, reforçam a impressibilidade do afastamento de Toffoli da condução das investigações. Como veio a público, 12 irmãos do ministro venderam a participação milionária no resort no Paraná a um fundo ligado à Reag Investimentos. Gestora investigada por abrigar redes financeiras associadas ao Master e, ademais, investigada no âmbito da Operação Carbono Oculto, aquela que alcançou tentáculos do PCC no sistema financeiro formal. O ministro não tem parte nos negócios dos irmãos, mas é frequentador do resort. Atis na aura de imparcialidade de Toffoli, ainda ao episódio de sua viagem. Não se trata aqui de imputar ilegalidades a ninguém, mas de reconhecer que o conjunto dos fatos impõe um dever de prudência incompatível com a permanência no cargo. Frente ao caso. O princípio do juiz natural não é um formalismo menor, é um pilar do Estado de Direito que visa impedir que eventuais réus escolham seus juízes ou que a jurisdição seja moldada por conveniências de ocasião. A Constituição e as leis estabelecem de forma inequívoca que cidadãos sem prerrogativa de foro devem ser investigados e processados na instância ordinária, segundo critérios gerais e impessoais. As exceções admitidas pelo Supremo são restritas e condicionadas à indiciabilidade de fatos ligados a quem tem foro especial, requisitos a que o Master definitivamente não atende. O Supremo pode e deve corrigir o rumo. O Supremo ainda pode corrigir o rumo, gente.
ainda, né, sempre tem chance do Supremo corrigir o rumo. Persistir no erro será assumir sem disfarces e princípios constitucionais podem ser relativizados quando estão em jogo interesses muito poderosos. O que mais precisa ser feito para o Supremo não poder mais corrigir o rumo e ficar claro que tudo está sendo relativizado? O que falta ainda acontecer? Ontem, o jornalista de estimação do André Esteves, o Lauro Jardim, publicou o seguinte: quem contratou as agências de marketing digital responsável pelo projeto DV? A PF abriu investigação para investigar aí. E aí o Lauro Jardim fala o seguinte: basta informação sobre quem contratou as agências de marketing digital para se chegar ao mandante deste crime contra o sistema financeiro nacional. Rapaz, eu fiquei me perguntando, né? Que crime é esse aí, bicho? Qual foi o crime que... Crime contra o sistema financeiro? Tá ficando bonito, viu? O pior que eu até torço, acho que pra isso acontecer. Sabe por quê? Porque o pessoal tá botando um monte de gente inocente na cadeia pro golpe de Estado. E assim, crime por crime, né? Inventa qualquer um e mete um monte de gente na cadeia. Pelo menos não é só os bolsonaristas que estão sofrendo. Agora eu fico de cara, viu? Como as coisas nesse país estão escalando. A galera achava que ia parar no bolsonarismo, né? Agora estão quebrando a cara. Talvez se eles tivessem, né? Toda essa turminha se importado lá atrás com os desmandos da justiça, a gente não tava nesse ponto. Aí, só pra terminar com uma coisinha curiosa, a revista Piauí, nessa mesma leva aí de influenciadores, babado fortíssimo, o primeiro trecho do Rodonel. Perfis de fofoca no Instagram estão empenhados em levantar a moral de Tarcísio de Freitas. Um deles levou 20 mil reais pagos por uma motorista de aplicativo. E aí? Eu fui ler as respostas que o Vinícius recebeu. Você acredita na fake news da revista Piauí? Aí eu fiquei sem entender, né? Peraí. Quando é sobre o Banco Master, é verdade. Quando é sobre o Tarcísio, é mentira? É assim que funciona? É gostoso de ver, sabe, a direita passando vergonha nesses pontos. Porque mostra que a gente falhou, né? Sabe? E aí jogar na cara, né? Passei aí. Quando é que a turma vai melhorar? Aquelas verdades que o povo fica querendo varrer para debaixo do tapete, né? E aí, gente? Cadê a revolta da direita agora, né? Agora vai para debaixo do tapete, né? Então a direita é igual ao PT? A direita é igual ao PT. Só vale contra o inimigo. Só vale contra o adversário. E eu fui ler a notícia. Tem mais ou menos o mesmo roteiro do Paquito, né? Não tenho nenhum envolvimento com isso. Não tô sabendo de nada. Só que, assim como no caso do Paquito, que acharam pessoas para denunciar e valores. Malu Gaspar, inclusive, fala de Pix, né? Fala que teve um caso que foi pago antes mesmo de fazer as postagens. Nesse caso, a revista Piauí também fala que teve acesso a Pix. Fala o nome completo da pessoa, CNPJ que tá registrado. E aí? Quem foi que pagou? Tem que saber, né? Tem que saber, com certeza. A reportagem da Piauí teve acesso a uma troca de mensagens de um emissário que se apresenta como Daniela Moura e escreve o nome de uma empresa chamada Submarino Lab, especializada em marketing de influência, com o representante de um famoso perfil de Instagram com milhões de seguidores. Ela tentava contratar perfis para postar conteúdo de produto Tarcísio. Me chamo Daniela e queria alçar um pacote mensal de 4 posts, um por semana. A Piauí ligou e mandou mensagens para falar de Daniela Moura, que não respondeu. O Submarino Lab tem um telefone fixo que não atende, e-mail não existe e o CNPJ consta como ativo desde 9 de dezembro, um dia antes da emissária contratar os perfis de fofoca. Procurado, o governo nega qualquer participação na avalanche de postagens. Aspas. O governo de São Paulo realiza campanha institucional, não houve qualquer investimento da gestão das publicações mencionadas pela reportagem. O Daniel Vorcaro falou a mesma coisa. A Submarino Lab está em nome da paulista Vanessa Aparecida Ribeiro Soares. A reportagem ligou para a Vanessa, que reconheceu ser ela mesma, mas ao saber o motivo da ligação, desligou e bloqueou a reportagem. A Piauí teve acesso a um Pix feito da conta de Vanessa Aparecida Ribeiro Soares para um influenciador que fechou o pacote em posts em prol de Tarcísio, 20 mil reais por 4 postagens.
A conta do Nubank tem o celular de Vanessa como chave Pix, porém o CNPJ aparece como de uma empresa chamada Vanessa Aparecida Ribeiro Soares ME, empresa aberta em 13 de abril de 2025 com a finalidade fiscal de receber por seus serviços como motorista de aplicativo. Assim como o caso do Vocá, tem alguém denunciando, tem Pix, e aí? A direita também vai querer saber quem está por trás disso? Ou vai varrer para debaixo do tapete para mostrar que é igual o PT? Boa parte dos perfis que publicaram conteúdo promocional de Tarcísio, como Fofocas, Vem Buscar, Hebe, Exclusiva da Fama e Rainha Matos, integram o catálogo da Buzz, empresa de agenciamento de perfis pertencente a Fátima Pissarra, da Mind. Lembra da Mind, da Choquei? Os sócios Pizarro e Keller dizem não ter conhecimento algum do orçamento e pagamento para postagens positivas do governo de São Paulo. Se houve postagens pagas por parte dos perfis que integram a empresa, elas foram negociadas por fora. É comum os donos fechem contratos de forma direta. Não fecharam nada com a gente. Não, né? Até fizemos uma proposta para o governo, tem um tempo, mas nunca fecharam. Após o contato da Piauí, o @exclusivas da Fama deletou as postagens pro Tarcísio, como o filho do Emílio, Emilinho, amigo do Constantino, né? Chefe do programa do Constantino, também apagou do Banco Master. E aí? Aquele Cardoso pelo mundo apagou também o perfil, né? E aí? É muito parecido com o caso do Banco Master. Eu também quero saber quem tem 20 mil reais, quem foi que pagou? Quem é esse benfeitor que tá ajudando aí? De graça, né? Tirando 20 mil do bolso? Rapaz! A direita não quer saber, não? Porque eu quero. E aí... A revista Piauí falou sobre isso em 2023. 8 dos 10 maiores portais ligados à economia estão ligados, são de propriedade de bancos, casas de investimento, etc. Ex-CEO do Bradesco usará Flávio Carneiro para adquirir jornais médios em 2026. Que banqueiro quer comprar imprensa, hein? Esse banqueiro não entra em mídia para brincar de jornalismo. Para quem vê o mundo financeiro, para quem não vê do mundo financeiro, o leitor pouco importa. O que importa é quem reage, né? Reguladores, judiciário, órgãos de controle, políticos em posição decisória, o próprio mercado. A matéria não existe para convencer ninguém, mas para virar referência, sustentar atos, enquadrar decisões e dar estabilidade a certas leituras. Por isso que vocês veem um jornalismo tão imparcial. A Raquel Landim, né? Ela não questiona o sigilo do Banco Central. O André Chaldas questiona. Ela não. A Malu Gaspar fala do contágio de 130 milhões. E os outros 370, Malu Gaspar? Tanta fonte na PF, tu não sabe disso? E aí, só pra falar de jornalismo, né? Vera Magalhães deixa o Roda Viva após 6 anos. Não se sabe quem vai assumir o Roda Viva. O que se sabe é que Thaís Oyama é recontratada pela TV Cultura e volta à emissora após 2 anos. E o Tarcísio colocar a Thaís Oyama no Roda Viva, Tarcísio, vou te falar, meu irmão, vai ficar difícil, viu? Já tá difícil, viu, Tarcísio? Enfim. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Hoje eu tô assim de um mau humor, porque deu tanta coisa errada no meu dia que vocês não têm noção. Sério, velho. Vocês não têm noção da quantidade de coisa que deu errado no meu dia. Mas enfim, né? Ai. Sobrevivi. O vídeo vai ser atrasado, com certeza. Mas é isso, né? Dias bons, dias... Aí teve uma hora aqui no meio do vídeo, eu vou parar o vídeo. Deixar o vídeo pela metade. Mas falei, não dá. Ai, hoje é o típico dia que eu não queria trabalhar, viu? Hoje é o típico dia que eu não queria trabalhar. Vou falar, vai ser muito sério pra vocês, viu? Mas estamos aqui, velho. Porque, né, se tá ruim pra mim, imagina pras vítimas do 8 de janeiro que estão presas ainda. Imagina pro Jair, velho. Tá sendo torturado. Quem sou eu pra estar reclamando de alguma coisa? Eu não tenho direito nenhum de estar reclamando de nada. Me perdoem por sugerir que meu dia foi ruim. Eu sou um ingrato nessa vida. Eu sou ingrato de não e ainda falar que meu dia teve poréns no meu dia. Pronto, já tá mais que o suficiente. Aquele grande beijo e abraço. Fé em Deus, amanhã volto com muito melhor, gente. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Tamo juntos. Valeu, galera. Fui.